dia, amigos do Diário do Ciclista, como vai vocês? Estou aqui hoje para mostrar a minha Sense Exalt Trail 2021, a bike que eu vou estar usando esse ano em parceria com a Bike Mania, a bike shop aqui da minha região, da cidade de Itabira, revendedor autorizado da Sense. Vamos lá. Eu vim do XC, né, sempre com hardtail, e para mim foi um salto muito grande. Saí logo de uma hardtail para uma bike de all mountain, né, sem passar por uma full suspension de CC, que está no meio do caminho, vamos pensar assim. Minha bicicleta anterior, para quem me acompanha aqui sabe, tem vídeos dela aqui no nosso canal, é uma Impact Evo. Então assim, uma bike de carbono, top de linha, de competição, porém totalmente diferente de uma bike dessa aqui. Mas eu vim para falar dessa bike aqui hoje. Eu quero mostrar como você pode encaixar uma bike dessa aí, dependendo dos seus objetivos. Meus objetivos esse ano não são competir, porque nem corrida está tendo devido à pandemia. Então eu peguei essa bike para poder aprender, para poder explorar melhor esse mundo, e vamos ver o que vai acontecer. Antes de eu falar geometria, falar um pouco da parte do coração da bike, eu vou mostrar como ela está montada, peças e componentes, ok? O quadro com a fibra de carbono Mitsubishi, uma fibra que já vem sendo usada em vários quadros da Sense, e vocês podem observar que tem um grafismo bem legal. Eu particularmente gosto muito desses grafismos dos quadros da Sense. Cabeamento interno, tanto para a parte da suspensão, os cabos, né, de freio, marcha, e também o choque traseiro, sendo ele sincronizado com a suspensão. Vamos falar um pouquinho da suspensão. É uma suspensão Fox, né, tanto na frente quanto atrás. Na frente 140 mm, atrás 135 mm, com a caneta, né, vamos falar assim na linguagem do ciclista, com a caneta de 34 mm. Essa é uma performance. A performance seria ali a linha intermediária das suspensões, né? Não chega a ser uma factory, mas também não chega a ser uma ritmo. Então ela tá ali no meio termo. O choque traseiro, Foxfold DPS, como eu nunca tive uma bike com choques de muita qualidade. E a sacada, né, o que eu falei agora há pouco, que os dois trabalham juntos. Se você conseguir ver a questão da hora de você travar, você consegue observar que os dois trabalham junto. Através, né, dessa comando aqui, né, para quem é novo na área, através desse comando você consegue liberar, né, prender e liberar tanto a dianteira quanto a traseira simultaneamente. Vamos falar um pouco do cockpit, que a gente já está aqui perto. O cockpit todo Raceface com o tubo de selim, que na verdade é um canote retrátil, né, um drop post para quem não conhece, e ele também é acionado via cabo. Tá no lado direito aqui do nosso guidão a trava dele, então, ou seja, é bem prático. Todos os restos dos componentes Raceface, tá? Affect, todos eles da linha Affect. Então, ou seja, tubo de selim traseiro, que é um canote retrátil, guidão e mesa. Até as manoplas são Raceface, vocês podem estar observando. Vamos terminar a parte de cima aqui. Selim é um Physique alpaca. Fiquei muito surpreendido com esse selim, apesar dele ser um selim que ele não é vazado no centro. Estava acostumado com alguns cilindros vazados, mas ele tem um sulco aqui no centro aqui. Ele tem uma geometria boa, você consegue apoiar bastante os iscos aqui em cima, então ele dá um conforto muito bom, tá? Então vamos lá. Agora vamos começar a falar aqui das rodas da bike, dos pneus, e vamos deixar por último a questão da relação. Essa bike vem com as rodas XT, com a parede de 30 mm, a roda realmente é gigante, ela deixa o pneu bem balão. Vamos falar na linguagem do ciclista raiz, ela deixa o pneu bem balão. O que significa? O pneu fica bem aberto no aro, o pneu tem uma área de superfície muito maior, ou seja, isso acaba, além de proteger o aro contra pedras, contra tudo que tem no meio do caminho, ele torna uma pilotagem mais segura, um pneu que fica bem largo, bem robusto, tá? Os pneus são os Michelin AM, né, obviamente all mountain, próprios para tubeless, 2.35. Vocês podem observar no sulco do pneu que é um pneu muito preparado para poder ter uma rolagem. Não é um pneu travado, não é aquele pneu cravudo, aquele pneu que vai te ficar de travando. Então, apesar de ser uma bicicleta de all mountain, eles colocaram um pneu bem assertivo nessa bike. Eu considero aí que ela rola bem no asfalto, rola bem subindo, descendo nem se fala, né?
e é a primeira vez que eu estou usando os pneus Michelin. Então para mim está sendo um bom teste também, e até agora está se comportando muito bem. Eu fiz o tubeless nela já, ela segurou muito bem, tanto na parte do pneu quanto a roda. Como os dois são preparados para tubeless, é um pneu que eu raramente tenho que ficar calibrando, ele segura por muitos dias aquela libra que eu coloquei, porque é tudo feito ali para poder vedar, vamos falar assim, né, pelo fato de ser o tubeless. Eu vou mostrar aqui agora na verdade eu vou deixar por último, porque senão eu vou ter que tirar a bike do apoio aqui. Na hora que eu acabar eu mostro. Vou falar agora da relação. Ela tá toda mesclada no Shimano, né, de 12 velocidades, entre Deore e SLX. Pé de vela SLX com a coroa 32, tá? Queria até ter colocado uma coroa 34, mas deixei do jeito que tá, por ser uma bicicleta de almonte. E por atrás ela ter muito recurso de marcha, eu acabei deixando. Vamos lá, atrás ela tá com cassete, né? O cassete é o Deore. Ela tá com 10,51, né? Que muita gente já deve saber. É a relação nova da Shimano agora, que você vai no maior COG lá até 51 dentes. O câmbio traseiro tá com SLX. Eu vim de uma bike onde eu usava ela toda no XT. Eu praticamente não notei diferença. Alguns detalhes, questão do trocador muda um pouco, né? Questão ali do escalonamento das marchas do trocador muda um pouquinho. E obviamente a questão do peso, tá? Mas até por custo-benefício do kit, eu acho que vale muito a pena. Do Deore para cima vale muito a pena. Eu sempre fui muito fã de SRAM, mas esse kit Shimano de 12 me surpreendeu muito, tá? Os freios também são o Deore, porém é o Deore de 4 pistões. Então o freio realmente segura. Uma tecnologia que eu queria falar dessa roda, que tinha nos cubos XTR, agora colocar nos cubos XT. Tem um sistema aqui dentro que desarma, para quem sabe como funciona, né, o esquema de um cubo, do free hub, o macaquinho, ele abre lá dentro para poder liberar a roda, tirando o atrito. Então, vocês podem observar que a roda em baixa rotação, o macaquinho, né, aquela zoeirinha tradicional, ela tá acionada, vocês estão percebendo. À medida que a bicicleta embala, aqui, ó, à medida que a bicicleta embala e que ela pega a velocidade, o mecanismo lá dentro desarma isso e elimina esse barulho, tirando o atrito, economizando as peças e favorecendo a rolagem. Vou fazer para vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Ela começa a calar. Deixa eu embalar ela mais um pouquinho que vai dar para perceber, ó. Tá vendo, ó? Aqui eu não atingi uma velocidade suficiente, mas ela para. Aqui eu não tô dando conta de fazer a velocidade suficiente, mas quando eu tô andando numa certa velocidade, ela fica caladinha, ou seja, roda completamente solta. Aqui eu não vou conseguir na mão fazer a velocidade suficiente dele. Tá vendo, ó? Tá quase atingindo, aí ela falha e volta. Mas quando a gente tá, por exemplo, no asfalto, você tá ali a 30 km/h, por exemplo, ela libera lá e ela fica totalmente livre, vamos falar assim. Agora, para finalizar, vamos lá. Vou falar um pouquinho agora da geometria da bike, enquanto a câmera vai mostrando para vocês os detalhes. Falar o que ela tem igual. Eu até dei uma conferida entre a geometria da Invictus, que é a Full Suspension de XC da Sense, com o intuito de ver o que realmente era a diferença. Obviamente, visualmente já dá para ver com a bicicleta de XC, principalmente por causa da parte dianteira da bike, a suspensão maior, deixa a bicicleta mais alta, óbvio. Mas eu queria saber por dentro, né, na questão da geometria, o coração da bike, o que está acontecendo. Ambas, tanto a Invictus como a Exalt, tem ângulo de caixa de direção de 67. E esse ângulo de caixa de direção de 67 é um ângulo que favorece muito para descer, transpor obstáculos. Você pode observar, eu vou fazer aqui com a mão para vocês verem. O que é esse ângulo de caixa de direção, né? Quanto menor esse número, mais aberto é. Então vocês podem ver que é muito aberto a questão desse ângulo aqui, ó. A roda está cada vez mais para frente. Quanto mais a roda estiver para trás, maior é esse número, tá? E menor a bike vai ter recursos para poder descer, transpor obstáculos. Vocês podem observar que o entre-eixo da bike é muito largo. E da mesma forma a bike de XC da Sense, que já é vamos falar assim, né? Já é um ângulo, né, das grandes marcas, um ângulo já consolidado. Foi feito todo um estudo, toda a engenharia para poder chegar
nessa medida aí. Vou falar alguns outros pontos aqui que eu considero importante e eu quero mostrar também a diferença de uma bike XC com o intuito só de ajudar a esclarecer. O que eu achei realmente que deu uma proporção muito maior, que torna realmente essa bike uma bike de all mountain, é o stack, né? Para quem não sabe, essa medida de stack é como se você pegasse uma linha, jogasse aqui no centro do pé de vela, no centro da caixa, subisse com ela e viesse até ali a caixa de direção. Ou seja, pega uma linha no movimento central, sobe até na ponta do cilim e vem até na caixa de direção e desce. Então, ou seja, esse ângulo central aqui seria o stack, para vocês entenderem. Quem já fez um bike fit aí sabe. Esse ângulo é o ângulo que torna essa bike uma bike de all mountain, diferenciando ela de uma bike de XC. Por quê? O stack da Exalt tá no meu tamanho, né, no tamanho L, tá com 625 milímetros. Logo, o stack da Invictus, né, tá 528. Então, ou seja, uma diferença considerável aí, né, de uns 3 centímetros, trazendo em milímetros, né, 30 milímetros mais ou menos, né, fazendo a conta aqui de forma bem rápida. E é o que torna essa bike um pouco mais longa, né? Vocês podem observar que se vocês pegarem aqui nessa porção aqui, pensando em geometria, nessa porção é uma bike realmente mais longa, né, que a sua irmã de XC da Sense. Eu vou falar um pouco do triângulo traseiro. Triângulo traseiro é, obviamente, como o nome já diz, né, é essa balança traseira. Por ela ser uma bike full, ela tem os links traseiros que tornam ela articulada. A Sense fez uma tecnologia que se chama Host Link, que deixa os links livres mesmo na frenagem. Algumas bicicletas mais antigas, algumas marcas específicas, quando você freia a bike, o link também é freado, vamos falar assim. O link para de acionar. Essa bike não, ela em processo de frenagem, ela fica toda liberada. A bike continua articulando, né? Pensando num processo de descida, você precisa da bike trabalhando, mesmo quando você está freando. Vamos pegar aqui uma medida, por exemplo, a medida do chainstay, né? Que pensando ainda no triângulo traseiro, o chainstay o que que é? Vai ligar a ponta do eixo aqui, né? Vai ligar o cubo à parte central da bike. Então, por exemplo, nessa bike no meu tamanho, ela tá com 439 milímetros. Então, se você pegar a Invictus, que é a bike de XC da Sense, ela vai estar aqui com 438. Então vocês podem observar que é um chainstay de 1 milímetro apenas de diferença. É uma diferença muito, não vou falar desconsiderável, mas a diferença é quase que irrisória, por ser uma bike totalmente diferente, uma bike com a geometria totalmente diferente. Então, qual que é a sacada? Eu notei nessa bike muitas características que tornam ela muito pedalável. Óbvio, é uma bike de 14 kg. Para quem está acostumado com bike de XC de 10, 11 kg, eu acho que o que mais faz diferença nessa bike não é a geometria, é a questão dela ser uma bike um pouco mais pesada. Às vezes você é um cara que gosta de subir muito, então assim, a geometria não pesa tanto. Foi a impressão que eu tive. Eu notei que ela é muito pedalável, eu consigo transpor os obstáculos com ela muito mais fácil. Eu nem vou falar de descida porque seria clichê, né? Mas vamos pensar em subida. Eu consigo transpor os obstáculos muito mais fácil, principalmente pensando em trilhas. Estradão não faz tanta diferença. Então, pensando em trilhas, eu consigo transpor, mas ao passo que também eu perco pelo fato dela ser mais pesada. Então, o que eu consigo, por exemplo, subir um degrau mais fácil com ela, numa subida muito íngreme, eu acabo perdendo também pelo fato de eu estar arrastando mais peso. Então, como o meu jogo nos próximos meses não é competição, então o peso para mim não está fazendo diferença. Eu acho que o que essa bike vai ter para eu aprender com ela nos próximos meses vai ser muito melhor do que eu considerar aí retirar 2, 3 quilos. Então a questão é essa. Espero ter falado das principais partes, as partes mais importantes. Espero que esse vídeo possa agregar para vocês, para quem está querendo migrar ou para quem está querendo testar algo diferente. Eu acredito que o boom dessas bicicletas ainda no mercado não chegou. Tem muito a crescer e muito a explorar ainda essas bikes de all mountain. Ainda existe um preconceito
principalmente dos atletas de GC, por questões do peso, por questões de ser uma bike muito de descida, e pensando em corridas, né? Principalmente, por exemplo, no nosso estado aqui, eu tô em Minas Gerais, é muita subida, então a pessoa às vezes fica com medo, até mesmo pelo fato da bike ser um pouco mais pesada. Mas eu acho que a gente tem que se permitir experimentar coisas novas e ver como vai ser, ver como vai comportar a bike. Então assim, eu posso falar que no meu caso o objetivo é aprender, eu preciso melhorar a minha descida, a bike está conseguindo ser muito útil. Então é isso, tá? Finalizando aí com a filmagem, me despeço de vocês por aqui. Dúvida, estou à disposição, tá bom? Valeu demais, tchau, tchau.